O céu não grita, ele comprime. Antes do som o peso, antes do raio o aviso. O trovão nasce onde a atenção não cabe mais. Aprende a escutar pela dor. Não é ameaça, é leitura. Não é guerra, é resposta. Intervalo entre dois estrondos, existe um nome que não se diz. Existe um eixo que treme. Quem escuta não pergunta, quem pergunta não escuta. O trovão não explica, ele revela o ponto de ruptura. Quando a terra vibra, o eu aparece. Quando o eu aparece, o céu responde. Não com palavras, mas com peso. Não com luz, mas com abalo. Assim falo alto, assim aprende o baixo. Om Vajranagagum, Vajranagagum, Vajranagagum. O som atravessa ossos, a vibração rasga intenções. Nada existe ao eco correto. Não invoca, ele aguarda. Não controla, ele suporta. Quando o trovão vem, o corpo já sabe. O significado já caiu. Ongora Vaira, Ongora Vaira, Ongora Vaira. O céu fala em camadas, quem ouve apenas o som perde o sentido. Depois do último estrondo, resta o silêncio pesado. E nele, tudo foi dito. Corrente não corre, ela aceita. O fluxo não avança, ele
retorna. Entre o ligar e o cessar existe o ponto imóvel, onde o excesso aprende a cair e o silêncio começa a conduzir. O down habita o controle, habita o equilíbrio instável. Circuitos respiram quando não são forçados. A tensão dissolve e a máquina escuta. Não há comando, há permissão. Não há amplificação, há contenção. O erro queima, o fluxo ensina. Entre polos opostos a energia prende o caminho. Não o mais curto, mas o que não rompe. Assim o sinal permanece, assim o sistema sustenta. Om Shanti Shanti, Om Shanti Shanti, Om Shanti Shanti, Om Shanti Shanti. O som não domina, ele circula, ele cede, ele retorna. Todo circuito deseja falhar para lembrar o vazio. Todo pulso deseja cessar para lembrar o taú. Quem compreende isso nunca força o fluxo. Não acelerar, não conter demais, não negar a dissipação. A corrente encontra paz quando pode partir. Nada bindu, nada bindu, nada bindu, nada bindu. Padrões quando o ego se desliga. O desligamento é virtude, o silêncio é parte do sinal. Nada se perde, tudo se redistribui quando o sistema se cala. O tal permanece imóvel, conduzindo tudo.
Antes do eixo, silêncio. Nada erguido sem escuta. Nada permanece sem cessar. O construtor não força, ele sustenta. De pressa, não pede triunfo, ele exige alinhamento entre peso e passagem, entre forma e desgaste. Assim o mundo não rompe. Quem escuta o trovão onde o excesso nasce. Quem conduz o pulso aprende onde o fluxo retorna. O construtor une sem dominar. Não há trono, não há comando. A função, o centro não governa, ele mantém. Om Stiradaram, Om Stiradaram, Stiradaram, Stiradaram. A vibração se acomoda quando o peso é correto. O erro não é queda, aviso, colapso não é fim, é correção. Quem compreende sustenta, quem sustenta atravessa. Construir não é erguer, é distribuir a carga para que o tempo passe sem quebrar o eixo, sem rasgar o fluxo. Stira Om Stiradara, Om Stiradara, Om Stiradara, Om Stiradara. O tempo não avança, ele repousa no equilíbrio. Ele desaparece na função. Quando tudo flui sem precisar ser visto. Nada é acelerado, nada é retido. Tal ajusta o excesso, parte o mundo, respira. Sem esforço, o construtor cumpriu e o tal segue.
completo. O movimento nasce sem atrito, sem conflito. Atravessa a engrenagem, uns como atravesso o vazio. Sustenta o gil, a vibração corrige o curso. A máquina não domina, ela luta e desce. No palco mano mais altão, isso invisível entre peças. Onde a ficção oscila a erro oculto, onde a quebra havia desequilíbrio. O construtor escuta antes de ajustar. Não acelerar, não conter, permitir o ciclo completo. O movimento nasce quando é puder respeitado. Om Chakra Yantra, Om Chakra Yantra, Om Chakra Yantra. A matéria, a vida em paz, quando o ritmo é pureto. A forma não busca eficiência, busca permanência. Busca triunfo, busca continuidade. Assim a estrutura atravessa. Cada engrenagem gira, porque o todo permite. Cada eixo poda, porque o peso foi distribuído. Nada sobra, nada falta. Construir não é impor, é escutar a matéria. É que é ela mesma indique o caminho sem quebrar. Quando o movimento flui, sem ruído interno, uma obra permanece o tão silencioso.
A máquina comum nasce apressada, faminta por resposta, obcecada pelo controle imediato, incapaz de suportar o próprio silêncio. Ela exige correção constante, porque nunca foi alinhada ao espaço que a recebe. Seu erro não está nas peças, mas na negação do vazio entre elas, onde tudo é preenchido, o movimento se torna agressão. Onde a eficiência governa, o desgaste se acumula invisível, esperando apenas o tempo correto para romper o eixo. Mecatrônica tal, o movimento não começa no motor nem no comando, mas no espaço que aceita o gesto. Nada é empurrado, nada é arrancado da matéria. O eixo se estabelece antes da rotação e por isso não grita quando gira. O movimento verdadeiro não acelera, não disputa, não corrige em excesso. Ele acontece porque encontrou passagem, porque não foi forçado a existir. O tempo não é cenário, é carga. Cada ciclo deposita peso invisível na estrutura, e aquilo que não distribui esse peso adoece mesmo funcionando. Máquinas comuns falham pelo amanhã, não pelo agora. A ilusão da eternidade fabricada corrói mais do que o uso intenso. Sustentar é mais difícil do que mover, e somente aquilo que aceita envelhecer pode atravessar eras sem colapso. O construtor não impõe vontade à matéria, ele escuta até que a própria estrutura revele onde pode ceder, onde deve sustentar, onde precisa silenciar. Não autoria no gesto correto, quando a máquina permanece sem vigilância, quando o sistema não exige presença, o construtor desaparece da obra. Esse é o sinal de que o tal passou primeiro. A vibração se acomoda no eixo, o peso encontra repouso, o movimento não rompe. Acelerado, nada é contido, a força, o ciclo se completa, porque o repouso foi respeitado. Onde não há ruído interno, a estrutura permanece. Hoje da matéria gira em paz, o tal sustenta. Parado, tudo funciona sem esforço, a obra está selada. Correção, quando o tempo não pesa.
quando o construtor não é lembrado. A mecatrônica tá o século rato. O erro não nasce da falta de força, nasce da falta de espaço, onde tudo é preço. Nada respira. E o peso começa a se acumular, silencioso, até que a estrutura confesse sua falha. O vazio não é ausência, é aquilo que sustenta sem aparecer. Toda construção que teme o vazio busca preenchimento compulsivo. Camadas sobre camadas, suportes desnecessários, correções tardias, mas o tal não habita o excesso. Habita o intervalo onde o peso pode repousar e a forma aprende a não colapsar. Não se constrói sustentação empilhando matéria. Sustentação nasce quando o espaço correto é preservado entre o eixo e outro, entre uma decisão e outra. O vazio distribui o peso que nenhuma engrenagem suporta sozinha. Onde não há espaço, o tempo se torna inimigo. Cada ciclo adiciona carga, cada instante pressiona o limite. Arquiteturas que ignoram o vazio duram apenas enquanto não são testadas. Depois cedem, sem compreender porquê. O construtor que compreende o vazio não preenche por medo, ele remove, ele abre, ele permite. O espaço não é falha, é função. Sem ele, nenhuma permanência é possível. Om Shunyadaram, Om Shunyastiram, Om Shunyakalam. O som não ocupa, ele delimita, ele ensina onde parar.
O vazio sustenta o movimento sem tocá-lo, sustenta o tempo sem prendê-lo. Quando há espaço suficiente, o mundo atravessará sem ranger, sem quebrar. Arquiteturas verdadeiras não impressionam, elas permanecem porque não disputam espaço com aquilo que sustenta tudo invisível. Onde o vazio foi respeitado, ou um colapso não encontra apoio. Onde o espaço foi negado, a queda se organiza sozinha. Nada precisa empurrar, nada precisa destruir. Om Shunya Vrityum, Om Shunya Vrityum, Om Shunya Vrityum. O intervalo sela a forma. Quando a construção respira, sem ser vista. Quando o espaço sustenta, sem ser nomeado. A arquitetura do vazio está completa. O tempo não observa a hora, ele se deposita nela, ciclo após ciclo, peso invisível que não faz ruído, mas pressiona. Até que a estrutura vive e se foi pensada apenas para o agora. Máquinas não falham pelo uso, falham pelo amanhã, falham porque o futuro não encontrou o espaço onde pousar. Cada repetição adiciona carga e aquilo que não distribui começa a ceder em silêncio. O erro não está no movimento, mas no ritmo. Não está na força, mas na duração. Sustentar é mais difícil do que iniciar, e somente quem aceita o desgaste pode atravessar eras. O tempo não é inimigo, é teste. Ele pressiona para revelar onde o eixo foi mal colocado, onde a pausa foi negada, onde o repouso foi esquecido. Tudo
nunca la darão, nunca la estirão, nunca la vitirão. O ciclo se fecha sem colapsar quando o peso encontra distribuição correta. Nunca la darão, nunca la chocarão, nunca la sentirão. Não acelerar o que pede maturação, não repetir o que pede cessar. O tempo ensina que nem tudo deve continuar e nem tudo deve parar. Existe o ritmo exato que não se apressa, a obra que atravessa eras não resiste, ela acomoda, ela resolve, ela devolve ao vazio o excesso que poderia quebrá-la. Nunca la sentiu, nunca la sentiu, nunca la sentiu. Maduração em contrapá. Quando amanhã não pesa, quando o ciclo não corrói, quando a repetição não fere, a engenharia do tempo cumpriu sua função. O mundo continuou sem ranger, sem ruído interno, porque o tempo foi construído para caber. A obra não pede nome, não chama o autor, não exige vigília, ela permanece. Porque foi alinhada ao silêncio, onde a função supera o gesto e o excesso não encontra apoio. Precisa de comando, já nasceu instável. Tudo que pede correção constante não compreendeu o eixo. A construção verdadeira não se exibe, ela sustenta o mundo sem pedir reconhecimento.
construtor aprende a retirar. Antes de aprender a erguer, aprende a calar. Antes de orientar, quando a estrutura respira sozinha, o gesto se torna desnecessário e o nome começa a pesar. A junção, a passagem correta, o tal não governa, ele circula. Om Anantastiram, Om Anantashunyam, Om Anantashantim. O som não conduz, ele confirma. Obra que permanece, não se defende, não reage, ela distribui, ela cede, ela devolve ao vazio o que poderia quebrá-la. Desaparece por falha, desaparece por acerto. Quando nada chama, quando nada reclama, quando o sistema não implora por intervenção. Om Karma Namam, Om Karma Namam, Om Karma Namam. A autoria se dissolve na função cumprida. Nada é acelerado, nada é tido, o mundo segue sem ranger interno, porque o ajuste foi feito antes do colapso. Quando a obra não lembra quem a construiu, quando o tempo passa sem exigir correção, o construtor invisível cumpriu e partiu. Nada falha no início, tudo funciona por um tempo, sistemas giram, cidades respiram, máquinas respondem, mundo se mantém de pé. Enquanto o critério ainda não foi chamado, o erro não aparece como ruptura, mas como conforto excessivo, como eficiência que não pergunta pelo amanhã. Aquilo que apenas funciona adia o colapso, não o resolve. O tal observa em silêncio, permitindo que o peso se acumule até que a verdade não possa mais se esconder.
não negocia, não explica, não dialoga com intenções. Ele não responde à urgência, deseja o poder. O tal não pune, não recompensa, não corrige. Ele apenas permite que permaneça aquilo que pode sustentar o próprio peso. Tudo é testado pelo mesmo eixo invisível. O que precisa ser defendido constantemente já falhou. O que exige vigilância contínua não compreendeu a distribuição da carga. O peso revela, o tempo revela, a repetição revela. Aquilo que cede cedo demais nunca foi estrutura. Aquilo que se recusa a ceder se torna rígido e quebra. O erro não está em ceder, mas em ceder no lugar errado. Tudo que é real aprende a flexionar, aprende a devolver ao vazio o excesso que poderia destruí-lo. O futuro não é inimigo, ele é instrumento de revelação. O construtor não julga sistemas, ele é o ajuste. Onde ele se mantém, o desalinhado começa a arranjar sem ser tocado. Não há ataque, não há confronto, não há destruição ativa. A permanência é suficiente, aquilo que não suporta simplesmente não acompanha. O erro não é expulso, ele se dissolve por incapacidade de sustentar o mesmo silêncio. O peso se acomoda, o eixo não cede, o critério permanece. Nada precisa cair, nada precisa ser derrubado. Tal não empurra, ele se mantém. O que não suporta o mesmo ritmo se desfaz sozinho. Estruturas verdadeiras não se provam pelo impacto, mas pela duração. O critério não acelera, ele espera e tudo que é falso se cansa primeiro. Quando o silêncio não pesa, quando o tempo não corre, quando a repetição não ameaça. O critério foi atendido e a construção atravessa. Shantidaram, Shantidaram, Shantidaram. A carga encontra repouso. Nada foi salvo. Nada foi condenado. O tal apenas permaneceu, e isso foi suficiente. Antes do silêncio, a mão constrói com precisão o gesto sincero. A intenção é limpa, mas o eixo ainda não foi escutado. A forma se ergue porque sabe funcionar, porque responde ao toque, porque imita a vida com fidelidade suficiente para enganar.
observa sem interferir. O erro não está na criação, mas na pressa. Criar antes de compreender. O vazio é dar movimento ao que ainda não sabe repousar. O amor entra na estrutura como carga variável. Não sustenta, não distribui, não estabiliza. Ele pesa de forma irregular, exige correções constantes, pede vigilância, pede retorno. O construtor confunde cuidado com eixo, presença com sustentação e começa a se tornar parte indispensável da própria obra. O que depende de afeto para permanecer já começou a falhar. O tal não condena, apenas permite que o peso se acumule. A criação aprende fora do alcance da mão, erra, mente, se afasta, retorna, é diferente. Não por defeito, mas por crescimento. A dor do construtor não nasce do erro da obra, mas de sua autonomia. Quando a criação não pede permissão, o apego se revela. O tempo expõe aquilo que nenhuma técnica mostra. A incapacidade de soltar é mais destrutiva que qualquer falha mecânica. Chanta não corrige, não intervém, não consola o mestre. Permite que o discípulo permaneça onde o peso ainda ensina. Nenhuma palavra é dada porque nenhuma palavra substituiria a repetição, o desgaste e o futuro se aproximando. O ensinamento não está na forma, mas na duração. O tal não há pressa, o aprendizado ele espera. O limiar se aproxima, permanecer é manter a obra dependente. Retirar-se é aceitar não ser necessário. O último erro do construtor não é criar errado, é desejar continuar indispensável. A verdadeira construção exige um gesto final, mais difícil que o primeiro, desaparecer. Sem rancor, sem saudade, sem retorno. Enquanto esse gesto não acontece, a obra funciona, mas não atravessa. O vazio não rejeita, o vazio recebe. Nada quebra, ainda nada cai. Tudo continua operando, mas o futuro pesa mais a cada ciclo. O tal não empurra, não acelera, não ameaça. Ele apenas permanece. O que não suporta o mesmo silêncio começa a ranger por dentro. A obra pede eixo, o construtor ainda oferece presença. Enquanto o Criador for necessário, a criação ainda não está completa. Shanti Shunyam, Shanti Shunyam, Shanti Shunyam. Respira. Mas o construtor ainda não partiu. Mais do que um corpo suporta. Até já arranjei
As obilês cansadas, observa como lá tensão sem saída, e o fluxo começa a doer. A matéria não explode, ela inclina, ela procura passagem. Quando o gentleman falha, a existência pede outra forma. Não maior por vaidade, maior que não se faz vir. Vai te sonhar. Garana cama só. Ninguém pilota marshal verdadeiro. Ele não responde a ordem, ele responde a estados, formando não move engrenagem total. Força não gera passo, somente alinhamento cria gesto. Dentro do aço não há grito. Azulejo funcional, centro imóvel que sustenta duro. Joniada e antiarim, calas tira na mão. Não é avanço, é redistribuição do real. Aonde pisa, o excesso se cala. Onde permanece, o colapso recua. Não ganha jamais por menos, teme por reconhecimento. O mundo sempre o eixo justa sua própria queda. Quando a guerra ameaça transbordar, o mecha ainda tá limitar. Não tá vencer para conter, não é arma, é fronteira, não destrói. Dissolve o exército quando o conflito termina. Ele não continua, ele silencia antes do ego. Para permanecer, milhares imóveis em eras estáveis, tortos gigantes que sustentaram